Vasco, és muito bem-vindo aqui a este Jardim das Palmeiras, com os dois ovos irmãos, neste contexto da Alice. Escolheste a matemática ou foi a matemática que te escolheu a ti? A matemática escolheu-me a mim, embora, como estamos juntos há tantos anos, se calhar é um amor mútuo, né? E portanto, para estarmos juntos há tantos anos tem que haver amor, para haver amor tem que ser recíproco. Mas sim, à partida a matemática escolheu-me a mim, porque eu comecei desde pequenino a pensar em números, a sonhar com números, e aí eu se calhar nem sabia o que é que era matemática mesmo, né? Ou seja, não sabia, não sabia. E portanto sim, não, a matemática escolheu-me a mim e eu aceitei-a. Se calhar é por aí. E portanto sim, tem sido uma história de amor, de uma vida, vai continuar a ser, até eu, esperemos que ainda demore um bocadinho, mas pode ser amanhã. Até eu morrer, e portanto não, é amor. Há a matemática pura e há a matemática aplicada. Eu desde pequenino percebi que eu gostava era de aplicá-la e gostava de ver a matemática a melhorar o mundo. Pronto. E por isso se calhar que também é que fui consultor de risco, por isso é que fui mesmo consultor de investigação operacional, porque adoro a optimização, adoro ver as coisas a funcionar melhor. E portanto aí sim, e aí o Bernardo tem toda a razão, quando usei mais matemática a nível profissional, hoje em dia mais a nível pessoal, mas foi para pôr as coisas a funcionar melhor, ou para mostrar, sei lá, que o jogo também é matemática e que se consegue perceber, afinal o jogo não é sempre só para o casino, etc. Esse tipo de desafios que eu desde puto gostei e refilava muito com o meu pai, e ele comigo, como é óbvio. Ele desafiava mais, né? Eu é que refilava. E é comum tentar corrigir teoremas de outros matemáticos? Isso é comum. Um teorema já está... Corrigir não. Então, corrigir em teoria não. Porque um teorema, à partida, é um teorema e já foi provado e, portanto, não tem correção. Okay. O que a matemática é, como a ciência toda é, ainda por cima, olha, nesta altura do campeonato em 2020, não é, que a ciência anda a ser mais conversada, o que a ciência é, acima de tudo, é uma escadaria. E tu constróis degraus em degraus de outros. Portanto, ninguém constrói um ramo novo, ou raros são os grandes matemáticos que criaram linhas novas de pensamento e histórias novas nos últimos 100, 200 anos. Obviamente, que, sei lá, que Arquimedes começou a geometria há muitos anos, etc. E se calhar ultimamente o novo ramo mais badalado foi o Benoit Mandelbrot com os fratais, mas os teoremas, um teorema à partida não tem correção, está fechado. Pronto. O que há, que isso é fascinante, há teoremas em aberto. Há, por exemplo, os sete exercícios ainda por provar, ou 7 hipóteses ainda por provar, e essas sim são fascinantes. E, aliás, quem as conseguir provar até acho que há um prémio de 1 milhão de euros para qualquer uma delas, e portanto essas sim é fascinante tentares construir nessas. Mas isso não é bem, e se calhar aqui eu faço só aqui um parênteses, isso não é bem a minha matemática, ou seja, há vários ramos da matemática, mas há 2 ramos principais, a matemática pura e a matemática aplicada. A matemática pura lida mais com essas questões, com a questão do teorema, sei lá, a hipótese de Riemann. O que é a hipótese de Riemann? Há uma coisa que eu sou um amante, chama-se números primos, quase toda a gente sabe o que são números primos. Os números primos são grandes responsáveis pelo funcionamento atual do mundo, em termos da criptografia, em termos de tudo o que é internet, dados, encriptação de bancos, de bitcoins, etc. Tem a ver com números primos. A hipótese de Riemann tenta descobrir uma regra para o espaçamento entre números primos. E está para ser provada há muitos, muitos anos e nunca ninguém provou. Pronto. E, portanto, aí sim não corriges o teorema, mas constróis o teorema. Vá. Quando um teorema ainda está em construção, aí não está bem provado, e aí o que tu pedes é aos teus peers, vá, para te ajudarem. Não é bem... Há uma relação entre ajuda. Okay. Eu gosto de acreditar, mas isso lá está, íamos entrar noutra discussão também muito mais filosófica. Eu gosto de acreditar que o mundo é cooperativo, mais cooperativo do que competitivo. Exato. No entanto, o ser humano, mas também depende das alturas da história e depende do prisma que olharmos, por vezes o ser humano nesta altura do campeonato, embora se calhar estamos completamente errados, nós achamos que o ser humano é muito mais competitivo do que cooperativo. No entanto, se formos ver por outros ângulos, é a altura na história da humanidade que estamos mais cooperativos. Pronto. E, portanto, também depende muito do ângulo e da altura e de quem é que está a ver e como é que está a ver. Exatamente.
e etc. Como é tudo muito rápido nos dias de hoje, se tivesse apenas 60 segundos para exprimir a sua vida, faria numa forma matemática, numa fórmula matemática, e o que é que seria? 60 segundos? Epá, números primos, círculos, pi, Pitágoras, Riemann, mas já está nos números primos, fratais. Tenho uma pergunta para lhe fazer. A forma elíptica é a raiz da nossa vida, como Kepler a descobriu, e como é o ovo? Preenche-nos, está sempre à nossa volta. Não, sim, é a raiz. A raiz, não sei se é a raiz, mas é uma parte muito fundamental das nossas vidas, é uma parte fundamental da nossa existência, é uma parte fundamental da nossa compreensão no cosmos e na galáxia. Sem Kepler e sem Galileu antes de Kepler, ainda estaríamos a achar que éramos o centro do universo. Não sei se é a raiz, mas está lá em quase tudo e faz parte de muita coisa da nossa vida, da nossa existência como espécie, como indivíduo, como planeta Terra, e portanto sim. E dando-lhe só a oportunidade de escolher uma figura geométrica para revelar a sua identidade, qual é que escolheria? Para revelar a minha identidade? Sim, se escolhesse uma figura geométrica. Epá, um fratal. Um fratal. Um fratal. Um fratal, assim resumindo, porquê? Um fratal porque podes fazer zoom in e podes fazer zoom out e é o mesmo Vasco. Ou o mesmo Vasco Nuno. Sim, um fratal. Gosto de fratal. Se não, tínhamos que entrar em exponenciais, em logarítmicas, em parábolas, também retas também podiam ser. O fratal para ti é a forma perfeita? Enfim. Se é a forma perfeita, epá, isso a perfeição é uma coisa muito tramada. Existe? Uma Existe? forma perfeita? Não Existe a existe a perfeição? forma perfeita. Não existe a perfeição, não existe. Ainda bem que não existe, senão era tudo um tédio. Existem coisas mais perfeitas ou menos perfeitas, mais capazes ou menos capazes. Se calhar, por exemplo, uma elipse ou o tal ovo, se calhar é mais robusto e é mais forte do que um círculo. Ok? Mas também se calhar depende de onde é que aplicas os pontos de pressão. Epá, sim. Agora estava a divagar na perfeição. Mas sim, formas perfeitas, não existe a forma perfeita. A forma perfeita a ser é o corpo humano, pá, olha esta máquina tão surreal e que funciona de formas tão fantásticas. Partindo do princípio que todas as perguntas têm uma resposta, eu quero lhe perguntar, e eu espero uma resposta, de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, o ovo ou a galinha, então, acreditando na teoria da evolução de Darwin, ok, que eu acredito, nasceu primeiro a galinha, não era uma galinha e deu aso a um ovo de uma galinha, ok? E portanto, sim, embora é evolucionário isso lá está, é outra boa conversa e boa discussão, mas sim, à partida nasceu primeiro a galinha, à partida. Se calhar não era uma galinha como tu a vês hoje, era o parente mais próximo da galinha, que com o tempo, não é? A relatividade do tempo, não é? Nós às vezes esquecemos que este planeta já existe há alguns milhões, que há alguns milhões estavam cá dinossauros, não é? Nós estamos cá, não sei, há 30 mil talvez, há 70. Mas não é? Expondo isso numa barra cronológica exato, e vendo isso, por exemplo, os dias numa semana, nós estamos aqui há milésimas de segundo. Sim, Isso é no calendário estaríamos Sim, no dia 31 de Mas dezembro. isso lá está, isso tem a ver com o infinitamente pequeno, com o infinitamente grande, não é? Com a dimensão, com o tempo, o esticar do tempo, o encolher do tempo, não é? Eu agora estou a ler um livro muito interessante sobre a psicologia de um jogador de ténis, e o último capítulo que li agora era sobre dentro do campo de ténis estarmos com os 5 sentidos apurados, e um deles era tenta encolher o tempo ao ponto de vês a bola a rodar. Okay? Se conseguires estar tão focado que vês a bola a rodar, o tempo vai ficar mais curto e vais ter muito mais tempo para bater a bola como deve ser, mas aí requer vocês aí sabem melhor do que eu, porque vocês como atores
têm que estar tão concentrados, tão foco, né? Estás tão focado que se calhar consegues encolher o tempo. Né? Às vezes estás tão divertido ou tão feliz e parece que o tempo passa mais depressa, né? Aquela história do, né? E a relatividade do tempo e do Einstein e etc. E portanto aí tínhamos que fazer zoom in, zoom out, né? Para poder esticar, encolher. Como é que tu vês o tempo? Tu vês o tempo como uma coisa só ou como passado, Não. presente, futuro? Não, sim, vejo até mais do que isso, vejo para aí com 5 dimensões. Ok. Portanto, sim, vês com passado, presente, futuro, vês que lá está com amplitude, com menos amplitude, vês... Sabes que no mar, eu também gosto muito do mar, no mar o tempo anda de forma diferente, né? Ou mesmo a andares a pé, eu gosto muito de andar a pé. Todo o tempo tem a ver também com a velocidade em que estás, com a velocidade em que não estás, tem a ver com o environment em que estás. Não é? Se tu estiveres sozinho na floresta, o tempo anda de outra forma do que se estiveres sozinho no meio do recio. Os inputs visuais eu acho que contam muito. Nunca falei com um cego a sério sobre isso, mas diria que há de haver uma relação diferente sobre o tempo, porque talvez seja tudo mais espaçado, talvez, não sei, posso estar a ser injusto. Mas sim, não, eu vejo o tempo primeiro como uma dádiva, segundo vejo com várias dimensões. Gosta de ser muito organizado. Sim, mas sim, sou organizado, gosto de ser organizado e vou-vos dizer uma frase. Eu tinha alguns preconceitos na vida e se eu tenho alguma coisa que se chama carreira, não sei, nunca pensei nisso assim, mas pronto, mas o meu percurso profissional, eu fui expondo-me a vários preconceitos da minha vida. Portanto, eu tinha um preconceito, sei lá, com a consultoria, fui consultor. Eu tinha um preconceito com a banca, estive na banca. Eu tive um preconceito com a banca de investimento, estive na banca de investimento. Eu tinha um preconceito com o mundo comercial, hoje em dia sou um homem mais do mundo comercial. Pronto. No meu primeiro dia de banca, houve um chefe, que ainda hoje é meu amigo, que foi uma pessoa importante na minha vida, que disse qualquer coisa do género: é muito mais importante vocês serem organizados do que serem o mais inteligente ou do que serem o mais trabalhador. Porquê? Porque se és desorganizado, depois esqueces não sei de quê, depois voltas aí fazer não sei o quê, voltas, etc. Pegando um bocadinho no vosso Alice no País das Maravilhas, que eu tanto gosto, e pegando um bocadinho no coelho, que andava sempre estressado e andava sempre com o problema das horas e da relatividade do tempo, não é? Esse e a relatividade do tempo são um paradigma delicioso. Faz lembrar um outro senhor, não interessam nomes, mas eu vivi muitos anos fora de Portugal, em vários países, e uma das experiências que tive, foi das mais gratificantes de todas, foi em Barcelona. Eu tinha um senhor na minha empresa em Barcelona que me faz lembrar esse coelho, porque era pequenino, andava sempre todo estressado, coitadinho do homem, andava sempre todo estressado, andava sempre todo desfarrapado, andava sempre todo cheio de olheiras, cansadíssimo, né? Pá, e eu ao início não percebia porque eu percebia o que é que ele tinha que fazer, sabia qual era a função dele, via mais ou menos qual era a função dele e pensei: este gajo não tem que andar estressado, porque é que este gajo anda estressado? E enquanto não percebi porque é que este gajo andava estressado, não me acalmei. E houve um dia que consegui descobrir. E ele andava estressado porquê? Porque eu nunca fazia as coisas bem feitas à primeira. Portanto, ele era desorganizado e além disso era pouco focado. E portanto, como ele nunca fazia as coisas bem feitas à primeira, ele tinha que voltar sempre às mesmas coisas. Conclusão, ele não tinha 7 coisas para fazer. Ele tinha 7, ou se calhar ao cubo, nem era ao quadrado. Ok? E portanto, ele tinha sempre 49 coisas, quando na realidade só tinha 7. Epá, mas como as 7 anteriores tinham tudo ficado sempre mal feito, epá, pronto. E isso aí eu faço aquela analogia que eu gosto muito, que é quantas pessoas no mundo é que conseguem fazer malabarismo com 13 bolas? Há pá aí 1 ou 2 tipos no mundo. Talvez haja um tipo hoje em dia que faça com 15. Pá, com 3 bolas há muitos, não é? Com 3 bolas há muitos. Somos alguns, mas pronto, vamos dizer que são 10% da população do mundo que faz malabarismo com 3 bolas. Ok, mas com 5 bolas, se calhar já só faz uma mão cheia de pessoas, se calhar 0,1%. Ok? Portanto, a diferença entre 3 bolas e 5 bolas, se calhar é 1 para 100. E a seguir, de 5 para 7, vai ser outra vez 1 para 100. Ok? E portanto, com 3 bolas conseguimos vários. Mas mais do que 3 bolas é estar a pedir um bocadinho mais. E portanto, nós devíamos focar-nos em poucas coisas, focar a sério em poucas coisas, e quando estamos focados, estamos focados. A seguir, saltas para a outra. É a história também do multitasking. Ninguém faz multitasking. Isso pode haver uma questão de género, mas mesmo essa eu não acredito muito. Ninguém faz muito bem multitasking. Agora, podes é fazer as coisas mediamente, várias coisas, mas para fazeres bem feito, fazes uma, fazes, agora paras 3 minutos, a seguir pegas noutra,
fazes, agora paras 3 minutos, olha, e vais às palmeiras ver as palmeiras e respirar ar puro, né? E portanto, essa balança que o Coelho não descobriu tem a ver com isso, também tem a ver com isso. Eu, por exemplo, eu acho que ainda sou um bocado acelerado, mas acho que era muito mais acelerado quando era mais novo. Hoje em dia, o facto de respirar melhor, o facto de ter mais atenção a esse tipo de coisas, consigo às vezes ter picos de tensão e a respirar consigo tranquilamente trazer-me de volta, digamos, aos 70 batimentos, aos 60 batimentos. E portanto aí também é gerir esse stress, é gerir essa força do tempo e do mundo que nos pede 200 coisas, mas nós só conseguimos fazer juggling com 3 bolas, talvez 4, não é? E portanto eu muitas vezes, por exemplo, eu hoje tenho um grande amigo, inglês / irlandês, que infelizmente não o vejo agora para aí há 7 meses, mas faz anos hoje, e faz uma capicua, faz 44, que eu adoro capicuas, adoro palindromas, né? Ou seja, não só em números, aí também podemos ir a palavras e letras. Quando era mais novo adorava andar a construir frases que pudessem ser lidas ao contrário e etc. Sei lá, Socorro ao Marrocos é uma das que eu me lembro quando era puto, que adorava. Mas sim, por exemplo, esse meu grande amigo, o Aidan, faz anos hoje, né? E eu estava aí a dizer, pá, tu hoje completas 44, já completaste, porque ele nasceu de manhã. Né? Já completaste, já estás do teu 45º. Portanto, eu estou-te a dar parabéns, é pelo início do 45º. Não estou a dar parabéns pelos 44. Os 44 estão feitos. Acabou. Tu já estás nas primeiras horas do 45º ano de vida. Não é? Isto porquê? Porque nós do 0 ao 1 parece que aquilo não contou. Epá, contou, não é? Nós quando fizemos um ano, completámos um ano. Nós não fizemos um ano, nós completámos um ano. Nós no dia que celebramos o aniversário é um desaniversário. Não é? A brincar, meio a brincar, muito a sério. O dia que nós celebramos o aniversário, depende das horas a que cada um nasceu, mas, por exemplo, o meu irmão, que nasceu à 00:15, o meu irmão, quando celebra o aniversário dele, ele já foi. Ele está a celebrar o início do próximo ano. Aniversário. Para finalizar, que infelizmente temos que terminar aqui este nosso bom tempo que estamos aqui a passar, temos uma última pergunta para fazer. O ovo é um princípio ou é um fim? O ovo é um princípio. É um princípio. Todos nós aqui fomos princípios, né? Aí digo-te outra malandra que estava a explicar ao meu sobrinho Afonso e ao outro sobrinho emprestado ontem, o Francisco, que é, se tu fores ver, 2 elevado a 0 é 1, ok? Que somos nós. Sou eu, por exemplo, vamos dizer aqui sou eu. 2 elevado a 1 é 2, que é o quê? O meu pai e a minha mãe. 2 elevado a 2 é 4, que é o quê? A minha avó Cristina, a minha avó Palmira, o meu avô Joaquim, o meu avô Francisco, não é? 2 elevado à quinta é 32, né? E portanto houve 32 indivíduos há 4 gerações atrás, né? Portanto há mais ou menos 100 anos atrás, ou um bocadinho mais, se calhar, 120, vamos dizer assim, né? Que estiveram envolvidos neste ovo, né? Entre aspas. E portanto é um início. Um ovo ser um fim, às vezes é necessário. Por exemplo, há bocado eu disse não sei o que das cobras grandes, já agora explico só um bocadinho sobre isso. Eu sou um amante de cobras grandes. Neste momento na Flórida está a haver um grande problema com pitões reticulares. Eu tive para lá ir em dezembro, não fui totó, adiei para março, em março já não pude ir por causa do Covid, porque tenho um sonho um dia de apanhar uma cobra que me pudesse matar. Eu tenho esse sonho, eu adoro animais que me pudessem matar em luta justa um contra o outro. Ainda hoje vi uma coisa fantástica de um tipo que estava a fazer uma caminhada no mato e veio um puma, e o puma andou a persegui-lo durante 6 minutos, para aí a 10, 15 metros dele, e de vez em quando parecia que ia atacar, depois parava. Vejam que é fascinante. E agora estavas-me a fazer lembrar do ovo. No caso das pitons que andam a ser apanhadas porque não são endémicas e andam a destruir o habitat todo, não é? Há 4, 5 dias foi apanhada uma piton reticular de 18 feet, portanto de 6 metros, com 150 quilos, que tinha 80 ovos lá dentro. Esses ovos aí foi o início de um belo pequeno almoço, mas também foi um início. Olha, vendo bem, também foi um início, mas foi de um pequeno almoço. E um fim. Depende da perspectiva. Portanto, também é muito importante essa parte, e se calhar eu já mencionei isso, mas sim, depende da perspectiva. E às vezes, o que acontece muitas vezes é que só estamos a ver a nossa perspectiva, ou só estamos a ver uma perspectiva, ou só estamos a ver um ângulo, e há vários ângulos. Não é? Portanto, isto é tudo, não é só 360, é 360 e 360. Portanto, isto é tudo bidimensional, tridimensional e etc.
E portanto, sim. E portanto, até olha, acabando nessa nota, agradeço-vos eu a vocês por também me mostrarem mais o vosso prisma e da vossa arte, que eu gosto tanto, e do teatro, que eu acho que é uma coisa tão fundamental para a vida. Quem diz o teatro, diz a poesia, diz o cinema, diz a música, num momento também que parece que é menos fundamental, não é? Parece. Pronto, mas não é. É se calhar do mais fundamental. Mas pronto, mas isso é outra guerra e se calhar é outra conversa. Mas sim, mas portanto, Obrigado. parabéns. Obrigado, Vasco. Obrigado. Obrigado.